Sou o professor Nilton Carlos José, professor emérito da Universidade de São Paulo e da Universidade de Campinas. E vamos dar continuidade à nossa série de filmes sobre como usar os seus olhos, como protegê-los e como ter satisfação e conforto. O sol cega, o sol pode causar doenças oculares, o sol é bom? Vamos ver como usar o sol com segurança e usar das suas partes positivas e evitar as suas partes negativas. Se você acha esse assunto importante, curta, comente e se inscreva no canal. E compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você se importa e que você acha que podem se interessar por esse assunto também. Você já percebeu como as mães protegem os olhos dos recém-nascidos contra o sol? Muito interessante. Quem ensinou as mães a colocarem um pano ou então um carrinho com uma proteção em cima, protegendo os olhos da criança? Olha, isso ocorre no mundo todo há séculos. Por quê? Pesquisa observacional. O ser humano percebeu que a criança olha diretamente para o sol, sem proteção, e queima sua mácula e passa a enxergar muito pouco. Pesquisa observacional de proteção da saúde, proteção da espécie humana. E o ser humano, do modo geral, como continuou a sua proteção contra o sol? Por que sempre usou chapéu, turbante ou boné? Em parte para proteger a cabeça e a parte anterior para proteger os olhos. A parte anterior para proteger os olhos. Os raios solares podem causar problemas imediatos. Vamos falar dos imediatos e dos tardios. Imediatos. Quem fica ao ar livre durante várias horas, no ambiente com muito sol, ou principalmente no ambiente com reflexo na neve, na água, no rio, numa lagoa, numa piscina. O olho fica vermelho e lacrimeja. Por que ele faz isso? O raio solar dá uma queimadura inicial nos olhos e a defesa do organismo é trazer mais vasos para a periferia e lacrimejar. É um pedido de socorro dos olhos. Nesse momento, proteja seus olhos com gotas artificiais ou óculos de proteção, óculos filtrante. Doenças oculares que a exposição excessiva ao sol pode causar. E quando essa agressão é continuada, o que ocorre? Há um número enorme de doenças oculares e até cegueira. Pitilijo, aquela pelezinha que aparece no canto dos olhos, muito comum em quem fica parte grande do dia exposto ao meio ambiente, principalmente em trabalhadores de áreas marítimas ou então agricultores. Com o conhecimento dessas agressões, esses casos são cada vez menos frequentes. Outros problemas, como tumores, melanoma e outros tumores de pele, tumores dentro do olho, catarata pela exposição muito grande ao raio ultravioleta e degeneração senil de mácula, quer dizer, um grande número de doenças que podemos e devemos evitar. Cuidados com os olhos na exposição ao sol. Cuidado! 80% da nossa exposição aos raios luminosos são até os 18 anos de idade. Então, qualquer medida de proteção tem de começar antes disso. Algumas coisas mais assim, significantes e impactantes. Por que não pode olhar direto para o sol no dia de eclipse? Porque não tem a proteção e a pessoa queima a mácula. É o mesmo do recém-nascido olhando diretamente para o sol. O que ocorre? Quem fica várias horas no sol forte, aquele sol pior de verão, entre 10 da manhã e 4 horas da tarde, e vai dirigir à noite, você já percebeu que a sua visão fica muito pior. Cuidado, então, em exposição sem proteção à luz solar durante várias horas durante o dia, quando você tem de dirigir à noite. Em suma, falamos dos perigos. Vamos falar da parte de como proteger os olhos para nos livrarmos de qualquer desconforto, qualquer problema maior. Em seguida, o engenheiro óptico Claudinei Custódio vai nos falar principalmente sobre lentes filtrantes. Não esqueça também de usar lágrimas artificiais sempre que sofrer qualquer desconforto nos olhos.
O que você precisa saber sobre os óculos escuros? Olá, eu sou o Claudinei e quero falar um pouquinho sobre o controle da luz, né? O que nós enxergamos, não somente a refração, mas basicamente aquilo que atravessa a lente, né? E é interessante que essa lente ela possua alguns filtros, né? Esses filtros eles podem ser no sentido de gerar mais conforto ou de ser filtros medicinais também. Um óculos de sol, ele tem essa função de gerar conforto e ele também tem a função de fazer um tratamento na lente para que tire ou corte boa parte do espectro da ultravioleta, que é tão nocivo aos olhos e pode gerar algumas patologias também. Agora, no óculos normal, a gente pode fazer também alguns filtros que podem ser interessantes também, né? Então, eu vou colocar aqui na imagem toda a quantidade e espectro de cores que eu tenho disponíveis no mercado, inclusive mais, ou a combinação deles. Mas vou dar um exemplo claro, por exemplo, de uma lente que é muito comum, que é uma cor cinza. Cinza mais claro, cinza um pouco mais escuro ainda, e eu tenho uma outra opção de fazer um cinza total. A diferença entre elas está na intensidade das cores. Tom 1, tom 2, tom 3, tom 4 e pode ser o mesmo tom, inclusive com espelho. Cada uma delas tem uma finalidade diferente para um uso diferente. Por exemplo, quem está dirigindo e entra num túnel, a lente não pode ser muito escura. Então a gente tem que personalizar a intensidade da cor conforme a necessidade do usuário. E claro que para usuários mais novos, né, de 20 anos, a intensidade pode ser um pouco mais forte. Para usuários de 40, 60, nós temos que controlar um pouco essa intensidade. Agora, temos as cores dos mais diversos possíveis. Os mais comuns que eu vou citar aqui é o cinza, é o verde, é o marrom, né, para óculos de sol, são as três mais comuns aí no mercado. A cor da lente faz diferença? Entretanto, cada uma tem uma finalidade diferente e um uso diferente, né? A lente cinza é a lente que não interfere nas cores. Então, por exemplo, um semáforo de um carro, vermelho, verde e tal, ela não interfere. Então, você enxerga e distingue o contraste muito bem. Porém, o marrom, para quem quer uma lente mais confortável, ela é mais interessante, né? E quem quer enfrentar o sol, uma praia, uma piscina, um sol mais intenso, aí nós pensamos no verde. Teoricamente, cores frias para combater intensidades mais quentes, ele é mais interessante nesse sentido, né? Mas precisamos o quê? Testar as cores. Hoje temos uma infinidade de modelos de cores diferentes aí para isso. Existe lente melhor ou pior de acordo com o lugar? E muitas vezes a combinação de mais de uma cor pode ser mais confortável para cada usuário, tá? Dependendo do uso, do comportamento visual e do ambiente, né? A lente escura ela é diferente para quem mora na região sul ou para quem mora na região nordeste, por exemplo. Então, intensidades mais escuras para combater luzes mais fortes também. Erros que todo mundo comete escolhendo um óculos escuro. Tá? É muito comum as pessoas fazerem um óculos de sol muito escuro, né? Porque gostou, onde tem muita intensidade, só que o uso fica muito ruim. Dentro do carro, por exemplo, perde-se o painel e se entrar num túnel fica mais difícil aí, né? Então nós temos algumas possibilidades também para uso, não só no óculos normal, como no óculos de sol. Temos a opção de fazer um óculos com mais de uma opção de intensidade de cores aí filtrando. Como as lentes dos óculos escuros protegem os seus olhos? Vamos falar da intensidade delas. Nós temos do mais claro ao mais escuro, onde essa primeira opção aqui, ela pode deixar passar a transmitância de luz de 95% até 7%, onde é óculos usado para neve. Vamos pensar na cor cinza, que é o exemplo que eu tenho aqui. Eu tenho várias intensidades de cinza. Aqui eu estou demonstrando apenas 4, mas é possível dividir até em 10 opções aqui de gradiente de cores aqui. O que muda entre elas é o quanto de transmitância ela vai cortar ou não. Ou seja, o quanto de luz solar, ou luz do dia a dia, ou glare, ela vai tirar em relação à sua visão. Então a lente mais clara, ela só vai tirar 5%, que para algumas pessoas pode gerar um conforto melhor, principalmente para aquelas que têm uma leve fotofobia de ambientes internos,
as luzes incomodam um pouco, isso aqui pode gerar um pouco de conforto. Tem aí os tons mais escuros até chegar no tom mais forte possível, que ele só transmite, a transmitância de luz aqui é de apenas 7%, ou seja, ela tira 93% de transmitância de luz, diminuindo muito a visão. Isso aqui é só utilizado em ambientes de extrema intensidade de luz, como por exemplo a neve, né? Onde a luz solar bate no gelo e reflete bastante. Inclusive é muito associado essa mesma intensidade com uma lente espelho. Então ela espelha o excesso de luz que vem do lado externo para poder gerar mais conforto para quem está utilizando. Existe óculos escuros certo ou errado para cada situação? O que eu percebo muito são pessoas variando entre o tom aí 3 e o tom 4, uma questão para direção, ou simplesmente abandona o uso do óculos porque não se sente bem, não se sente confortável. Normalmente está ligado com o erro na hora de escolher a intensidade de transmitância dessa luz aí, dessa lente. Agora, não é só óculos de sol que precisa ter lentes filtrantes, né? Esses filtrantes, como já havia dito, é para filtrar o UV e gerar conforto visual. O que não pode faltar nos óculos escuros. Por isso que, caso tenha alguma dúvida se o óculos de sol ele possui ou não o filtro, que é tão importante, não use o óculos, não perca a proteção natural dos olhos, cortando ele com a lente escura sem o filtro. Então, um óculos de sol para ser confortável, ele também precisa proteger os olhos. Lembrando que conforto e proteção não andam de mãos dadas aí, né? Um óculos ele pode não ter proteção nenhuma, mas gerar conforto, gerando uma falsa sensação de essa lente aqui ela é de boa qualidade, eu vou continuar utilizando. Então é necessário testar a lente para saber se ela tem, além da cor ser confortável, mas ela tem um filtro de proteção correto aí, né? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.